tá comigo também, o Caio tá aqui embaixo, mas deixa eu apresentar o Rafinha primeiro. Precisa de apresentação não, né? Irmão, seja bem-vindo. Valeu, Roger. Prazer estar participando aí. Valeu, Caio. Vocês são fera. Pô, prazer mesmo estar falando com vocês aí. Tamo junto. Caião, bem-vindo, meu irmão. Tempão que você não tava aqui na boleiragem com a gente, mas tudo certo, né? Saúde Tudo ótimo. boa, em casa Estamos com aqui os na filhos. quarentena. Mas sempre acompanhando. Saudade de vocês. Rafinha, parabéns. Que ano que você teve, cara. Eu não sei se eu te elogio mais pelo ano que você teve ou pela tua postura, pelo teu bom humor, que eu acho que é tão importante como os resultados dentro de campo. Valeu, Caio. Valeu, valeu. Foi bom, né? Um ano espetacular pra gente aí. Claro, né? O bom humor não podemos perder nunca, né? Tem que sempre tirar uma ondinha. Ô, Rafinha, eu comecei falando aqui que você é bom de onda, bom de papo, tá sempre com bom astral, se divertindo, né? Parece que a gente vê você dentro do campo se divertindo também. E você é do Paraná, passou boa parte da sua vida na Alemanha, teve um tempinho na Itália também, e chega no Rio de Janeiro, o que eu acho, né? A gente se conhece, troca ideias, mas eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Que você se adapta muito bem a qualquer lugar que você vai, que você faz boas amizades, que você se sente sempre à vontade. Cara, você tá parecendo carioca, você é aquele malandro carioca, bom vivan, sabe? Como é que você consegue encontrar essas conexões em cada lugar que você vai para se dar sempre bem, para estar sempre de bom humor, para estar sempre adaptado? Pô, legal, Roger. Boa essa pergunta, essa colocação. Outro dia eu tava falando com o Atirso no telefone, né? O Atirso, o lateral. Aí o Atirso falou, pô, Rafa, você tá muito carioca, cara. Você tá muito malandro. Eu falei, pô, Atirso, é o convívio, cara. Fica aqui, pô, os caras estão sempre aqui, sempre pra frente, sempre sorrindo. Né? Claro, o momento que nós estamos aí, que nós estamos passando é difícil, né? Devido a essa pandemia aí, mas assim, cara, eu sempre procuro fazer muita amizade. Eu tive na Alemanha, fiquei na Alemanha 15 anos, né, cara? 15 anos da minha vida e, pô, tá louco, foi um aprendizado, uma escola, passei tantos momentos importantes e graças a Deus teve mais alegria do que frustração. E assim, na Itália também fiquei pouco tempo, né, fiz mais praticamente uma ponte ali do Schalke 04 pro Gênova, para depois ir pro Bayern de Munique, né, já que o Schalke não queria me vender direto pro Bayern. Mas assim, cara, eu procuro sempre tá fazendo novas amizades, né, ó, a gente sempre procura tem que estar sempre de pessoas, né, cercado de boas pessoas, de energia boa, que a gente passa tanto tempo dentro, né, de vestiário, de hotel, de aeroporto, e isso aí acaba, né, deixando a gente um pouquinho, aqui no Brasil mais ainda, né, que é de jogo sempre, a gente acaba deixando de viver um pouquinho assim, ó, fazer mais um socialzinho com os amigos, com a família. Então, assim, cara, eu procuro estar sempre cercado de boas pessoas mesmo. E, claro, a energia boa, né? Você já chega num lugar sorrindo, brincando, coisa que já contagia as pessoas. E eu acho que esse é o segredo aí de, né, graças a Deus, até hoje eu sempre ter tido sucesso por onde passei, claro, feito muitos amigos. Ô, Caio, e são lugares tão distintos, né? Porque ele falou de 15 anos na Alemanha, que é uma cidade, é um país, mas estamos falando de. Qual é a cidade do Schalke, né? O Bayern é de Munique. O Schalke fica onde? É um nome É, complicado, né, Rafinha? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, isso. Isso. São lugares tão distintos, né? O alemão sempre mais fechado, né? Meio avesso ao brasileiro em relação a essas brincadeiras de vestiário. E ele foi um cara que cativou também, né? Porque todas as fotos, todos os vídeos que a gente vê do Rafinha no Bayern de Munique, é ele sacaneando os alemães e todo mundo entrando na onda dele, né? É. Eu acho que ninguém fica 15 anos na Europa, Rogério, e a gente sabe porque a gente passou por lá, se você não tiver muita qualidade. Principalmente num time como o Bayern de Munique. Se às vezes você pinga, você vai para outros centros, em alguns lugares você é mais feliz, em outros menos. Agora, o Bayern é um dos maiores times do mundo. Você ficar tanto tempo num clube só, primeiro é porque você é muito bom de bola. Você tem a leitura Sem correta dúvida. do jogo, você tem qualidade, mas eu acho que tem muito a ver com esse astral do Rafinha. Porque eu acho que o ambiente de um clube vencedor é tão importante como a parte técnica, tática, física, né? E o Rafinha tem tudo isso. O Rafinha é muito bom lateral, Rafinha tem uma leitura muito boa de jogo, por isso essa adaptação tão rápida por onde passou, mas é um cara divertido, alegre, tá sempre com um sorrisão na cara. É o tipo do cara que todo mundo quer ter no elenco, que todo mundo quer ter por perto. Eu acho que talvez isso explique essa carreira tão bem E, sucedida que ele teve. e era um dos poucos que quebravam o português, né?
O Jesus brigava com todo mundo, botava dentro na cara e ele ia, abraçava o Jesus de lado assim, contava um negocinho no ouvido dele e dava uma amansada no português. Como é que você conseguia fazer isso, Rafinha? Cara, primeiramente eu tenho que agradecer a você, Roger, você, o Caio, por essas palavras, porque assim, vocês jogaram futebol, começaram primeiro que eu tiveram na Europa, né, passaram, jogaram em grandes clubes, você sabe que como é difícil a gente triunfar na Europa, né, velho? Ainda mais em clube grande, como o Caio falou, ficar num time bom assim tanto tempo, né, cara? Você tem que estar todo dia ali mostrando, todo dia a gente fala que é um leão por dia, né? Na Alemanha, no Bayern de Munique era 4. Era todo dia uma coisa difícil, velho. Chega treinador, vai treinador. A gente tava sempre ali, né? Jogando, sempre figurando ali. Então, assim, é bom, mas, cara, é difícil, porque eu agora com 34, né? Eu cheguei no Flamengo com 34 e, pô, vou aprender tanta coisa, cara. Aprendi tanta coisa com o Jorge Jesus, com o Mister. E é bacana, velho. É bacana porque você, né? Às vezes a gente acha que por ser um pouco mais experiente, né? Já acha que viu de tudo. Não, cara, pô, aprendi tanta coisa com ele. Melhorei em tanta coisa, assim, sabe? Às vezes, pô, coisinha simples, assim, que às vezes a gente no jogo, a gente, né, ser um pouco mais velho, às vezes corta um caminho, vai pelo atalho, faz uma coisa, em vez de correr 100 metros, corre 50, às vezes para dar uma recuperada, às vezes cortar o caminho, não, e ele sempre, não, Rafa, você pode fazer isso, faz aquilo e tal, e sempre cobrando. E assim, foi importantíssimo, cara, que ele foi um treinador que, porra, apesar da cobrança dele, que ele é um cara muito intenso, assim, né, cobra muito do jogador mesmo, por isso que ele teve esse sucesso todo. A gente às vezes não está de acordo com as mesmas situações. Às vezes uma opinião dele que ele quer é diferente da que a gente, né, faz dentro do campo. Então às vezes a gente acabava se entrando em contradição, mas claro, né, sempre com respeito. Ele era o treinador e eu apenas um dos comandados dele. Mas era bom chegar e falar para ele: Mister, ó, isso aqui não dá certo, cara. Isso aí que você está falando não tem como fazer no campo. É difícil ali, pra gente fazer isso. Ele: não, mas tem que fazer. Aí você ia, dava aquela brigadinha ali, falava uma palavra ali, né, eu te adoro. Ele falava pra lá, a gente falava daqui. Mas assim, sempre foi bom a harmonia, né, cara? Igual ontem eu falei com ele, fiquei falando com ele uma meia hora no telefone. E né, foi o aniversário dele, ele teve como é que pode te dizer? Assim, um reconhecimento, né, cara, do que ele fala, do que ele quis implantar. E eu, né, foi assim, como posso dizer, assim, uma pessoa que transmitiu o que ele estava falando e a gente levava para o campo, né, cara? Porque às vezes tem jogos grandes que a gente precisa de um pouquinho mais de tranquilidade. Às vezes teve alguns jogadores do Flamengo que nunca tinha disputado uma final tão grande, né, como a gente jogou ano passado, que foi a Libertadores, depois participamos do Mundial. Então, para muitos era novidade. Então a gente procurava trazer o que ele queria para dentro do campo para poder ajudar um pouquinho. E isso foi bom, cara. Foi bom que foi um casamento que deu certo aí. O Jorge Jesus com o Flamengo, cara. Ele tem um time muito bom na mão dele. E isso aí foi sucesso. Tivemos várias brigas, mas tudo para ter um bom rendimento. Vocês sabiam antes? Ele deixava alguma coisa clara com vocês assim? Ou falava sobre essa possibilidade de saída? Ou não? Para vocês foi uma surpresa? Foi uma surpresa ele sair assim de repente? Boa pergunta. Ô Rod, é o seguinte, cara, deixa eu te explicar isso, que é até bom você falar isso, para mim já tocar nesse assunto. Eu falei outra, né, recentemente agora, assim, que eu falei, a diretoria do Flamengo tinha falhado nesse sistema, mas deixa eu explicar, não foi nesse sentido que eu quis dizer que a diretoria falhou. O treinador, o Mister, ele nunca deixou pra gente no ar, assim, sabe, que ele ia embora. Cara, do mesmo jeito foram 13 meses, do mesmo jeito que ele entrava no campo, ele saía, foi até o último dia, cara, brigando e cobrando, do jeito que ele sempre cobrou. Então não tem como você, tipo assim, imaginar que ele ia embora, né? A gente sabia porque, pô, né, quando tem muita notícia, muita coisa, né? Você sabe melhor que eu isso. Sim. Onde há fogo, onde tem fumaça, onde tem fumaça tem fogo. Então, meu velho, eu falei, pô, os caras falando que iam vir contratar ele, falando que ia vir buscar, falando que ia buscar aí. Pô, todo mundo tava vendo, né? A qualquer momento poderia acontecer, porque, pô, tá todo mundo falando a mesma coisa. E ele não dava uma entrevista, não falava que não, nem falava que sim. O Flamengo já poderia ter, né, já se precipitado e ter ido atrás de começar a procurar o treinador. Mas o Flamengo também não tem culpa, né? Assim, não me encontrei, mas o Flamengo não tem como. Porque ele tinha acabado de renovar o contrato. E assim, o cara não deixa nenhuma brecha que vai sair. O Flamengo tinha acabado de renovar o contrato com ele. Então, pô, não tem como a gente culpar ninguém. Mas eu acho que quando surgiu esse burburinho de mudança,
Meu velho, é um treinador vitorioso, tá lá, Portugal, a casa dele, Benfica, o clube é na esquina da casa dele, tem a família dele toda em Portugal. Claro que poderia ser uma possibilidade. Então, acho que nessa parte, o Flamengo já deveria ter, né, feito os contatos, porque, é claro, substituir o Jorge Jesus não é fácil. Hoje, ainda mais ainda, com os resultados que ele teve aqui. Mas, assim, né, fazer o quê, cara? Como o futebol é ciclo e o dele chegou ao fim aqui no Flamengo, como ele sempre disse, é um até logo. E, assim, foi bom pra caramba. Mas, assim, agora vamos trabalhar e se preparar para o próximo que vir. Mas, Rafinha, vocês têm uma super relação, né? É franca, né? E por isso que tem essa liberdade para, de repente, discutir até no bom sentido e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Né? Claro. Em nenhum momento você falou, poxa, a gente via notícia aqui, notícia ali. Em nenhum momento vocês chegaram e falaram assim, ô, mister, você não vai abandonar a gente, né? Não teve aquela resenha ali de campo. Ô, mister, tá pensando em sair? É assim, Caio, a gente sabia, cara, pô, nós não somos bobos, né, velho? A gente também sabe, vai vendo as coisas. Só que o duro é que os caras não procuraram ele nessa semana agora, que as semanas das decisões do Campeonato Carioca, a gente tava, né, assim, tentando se arrancar dele, né, pra gente saber, né, pra gente se preparar também, porque, pô, é difícil, né, cara, você tá ali habituado a uma coisa, depois você sabe que vai sair, mas o duro é que os caras depois que ele veio de Portugal, que ele renovou, os caras esfriaram. Não deram tipo assim, não deram mais a cara que queria contratar ele, porque ele renovou o contrato. Então até a gente pensou, será que ele renovou o contrato pra quê? Só pra dizer que quer ficar e depois ir embora? Não, pô, não teve isso. O próprio presidente do Benfica, lá em Portugal, o pessoal soltava as notícias, mas nada diretamente ele, porque ele chegou um dia e falou pra nós, ó, pessoal, eu não tenho nada, eles não me procuraram, até agora não me procuraram, mas eu sei que eles vão me procurar. Falou desse jeito pra gente. E assim, cara, vamos ser sinceros, não é uma novidade isso, né? Não era uma coisa que a gente tá. Porque se ele tivesse falado assim pra nós, porque ele, cara, nessa parte tem que tirar o chapéu pra ele também. O Mister, pô, com nós foi correto mesmo, até o último dia. Quando ele chegou, ele foi, comunicou os caras do Flamengo e falou, ó, tem isso, tem aquilo. Não com os jogadores, né? Falou com a diretoria. Depois ele passou pra nós. Então é o seguinte, não tinha como ele falar para nós assim se ele estava indo mesmo ou não, cara, porque ele chegou e falou para nós, ó, eu não tenho nenhuma proposta hoje, nenhuma oferta do Benfica hoje aqui na minha mão, que foi antes dos primeiros jogos, né? Porque começou a falar que ele ia ser treinador só de ter a Taça Rio, aí depois da Taça Rio ele ia embora. E aí não foi o que aconteceu, porque a gente foi perguntar para ele e falou, ó, não tenho, isso aqui eu tô falando a verdade, pelos meus filhos, falou para nós, dia não tem nada, vamos terminar aqui até as coisas. Mas o que aconteceu? Os caras foram malandro também, os caras do Benfica esperaram acabar o campeonato e vieram, né, para cima dele. Cima. Um mês, faltando um mês ainda para começar o campeonato, pô, eles iam ter tempo suficiente. Você, Filipe Luiz, Diego Alves, são jogadores experientes do elenco que passaram muito tempo na Europa. A gente viu aí o Marcos Braz e o Spindel indo para a Europa para fazer algumas entrevistas, entender como funcionam alguns treinadores, para poder escolher o novo treinador do Flamengo. Eles chegaram a conversar com vocês, pedindo alguma opinião? Não, olha, contrata esse ou contrata aquele, mas, por exemplo, você trabalhou com um dos alvos do Benfica, do Flamengo, né, que é o Domenech. Torrente. Vocês chamam ele de Domenech ou de Torrente, né? A gente chama ele de Dome. Então, o Marcos Braz, o Spindel, esses que estão lá na Europa procurando treinador, chegaram em vocês e perguntaram alguma coisa? Olha, a gente vai conversar com o Domenech, por exemplo. Rafinha, você que trabalhou com ele. Você dá alguma opinião? O que você acha? O que você não acha? Você acha que pode funcionar aqui no Brasil? Qual é o estilo dele? O Roger,